Vamos começar, irmãos? Primeiramente, paz do Senhor para todos. Glória a Deus pela oportunidade, a qual nós estamos aqui para juntos aprender um pouco da palavra do Senhor. Antes disso, eu quero dizer para os irmãos, quem puder orar por mim, ore. A minha coluna está atacada já uns 4 dias. E eu peço a oração dos irmãos em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia. Orar também pela irmã Cindy, né? Eu sei que mudou também uns 2 dias já, né? Orar por ela. E no mais, a última coisa que eu peço, é nós orar também pela irmã Isamara e o irmão Lucas. Isamara e o Lucas, eles batizaram hoje para a glória de Deus. Por isso nós vamos tratar desse estudo, batismo nas águas. Para os irmãos que não sabem, nós começamos esse estudo dos bereanos baseado na Bíblia, em Atos capítulo 17, versículo 21, né? Os irmãos quiserem abrirem, Atos 17, 21. Esse foi um projeto que o Senhor colocou no nosso coração, está sendo uma benção. Porque tem muitas pessoas que amam realmente aprender a palavra do Senhor, amam dedicar na Bíblia, e nós somos esse povo para a glória de Deus. Atos 17, 21. 17, 21? Não. 17, 21. Depois eu acho. Até achar aqui vai dar trabalho. 17, 2, não? Não, depois eu acho. Hoje ainda eu acho. Nós vamos pro tema em nome de Jesus. Vamos pro tema em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre batismo nas águas. 17 e 11, viu? 17 e 11? Então vamos ler. Lê, por favor. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Glória a Deus. Então, espiritualmente, nós somos esse povo da cidade de Bereia, a qual o apóstolo Paulo ia pregar. Eles já estavam afiados dentro da palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um, no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo de 1 ao 6. Todos os irmãos têm liberdade em falar ou tomar, tirar suas dúvidas também. Mateus capítulo 3, versículo de 1 ao 6. André, lê para nós, por favor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ó vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Amém. Então é muito interessante a gente usar essa questão de batismo nas águas. Muito interessante a gente usar e entender o porquê realmente batizar nas águas, né? Senão não teria nenhum efeito. Não teria nenhum efeito. E é por isso que, louvo a Deus, que os que amam a Bíblia, eles erram menos, né? Erram menos, porque a palavra ela liberta, a palavra nos instrui o caminho certo com a ajuda do Espírito Santo, né? O batismo nas águas, aqui nós lemos aqui, já proferido aqui pelo nosso irmão João Batista, ele estava preparando o caminho do Senhor, batizando nas águas e falando assim: arrependei-vos dos vossos pecados, converter-se, nós devemos converter-se ao Senhor, a Deus, né? Interessante demais que cada povo, cada tipo de povos que vinham até João Batista, ele dava uma instrução
e batizava nas águas. E tem, se eu não me engano, tem soldados que vinham e se convertia também a Deus, né? E se convertia e ele falava assim, olha, reparte a sua túnica. Quer dizer que ele demonstrava para, a partir daquele momento, amar o próximo, né? E ele fala aqui que ele preparava o caminho para Jesus. E ele disse, uma certa feita, que eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo do Espírito Santo. Quando nós mencionamos aqui, já de início, de introdução, o batismo é arrepender dos nossos pecados. Mas para ser mais claro, é um passo a mais. Aceitar Jesus, a Bíblia diz, né? Se eu tua boca confessares a Jesus, Romanos 10, 9. E creres em Jesus Cristo como seu único Salvador, de todo o coração, será salvo. Aceitou Jesus, você é salvo, porque você aceitou esse Jesus maravilhoso, esse Evangelho. Segundo passo já é esse, o batismo. É um passo muito mais próximo, é uma aliança que você está fazendo com Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, irmão Adriel? Irmão aqui. Então vamos continuar na palavra, depois os irmãos se soltam aí. Eu sei que tem muita coisa para falar, em nome de Jesus. Evangelho escrito por João, capítulo 4, por favor. Aí se olhe para nós, por favor. Evangelho escrito por João, capítulo 4, o verso 1 e o 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos, e sim os seus discípulos. Glória a Deus. Interessante demais, irmãos, que o batismo é algo tremendo, né? Por que Jesus batizou se ele não tinha pecado? Né? Muitos perguntam isso. E o batismo, segundo a Bíblia Sagrada, Jesus batizou para completar a justiça de Deus, para fazer a justiça de Deus na terra. Então, ele não tinha pecado, mas ele fez isso como um exemplo para começar a sua obra missionária, a sua obra como propósito dele na terra, 3 anos e meio, como eu disse para vocês lá no batismo hoje. No momento que você aceita Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra, no momento, ela convenceu vocês. O Espírito Santo, no momento, convenceu vocês. Mas tem muitas pessoas que aceitam Jesus e não continuam na prática. Né? Aceita Jesus. Jesus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E não continua na prática. Na verdade, é que precisa de um pouco mais de trabalhar com essa pessoa. Quando a pessoa aceita Jesus, a igreja tem que trabalhar com essa pessoa, orar por ela, dar conselho para ela, estar no pé dela, para que ela não venha desviar da palavra que foi plantada no coração dela. Primeiro passo. Segundo passo, irmão, você batizou nas águas. Glória a Deus. Batizou nas águas, você aceitou Jesus. Glória a Deus por isso. Que bênção. Agora você quer fazer o próximo passo? Qual que é o próximo passo? É você ser crente realmente, é você se aprofundar mais, é você se arrepender dos seus pecados. Você bebia hoje pelo poder da palavra, pelo arrependimento. Porque o batismo é assim, ó. Jesus, muitos teólogos afirmam isso, né? Mas eu creio também que tem sentido. Jesus, quando ele entrou nas águas para ser batizado, representava ele na sepultura, né? Representava ele na sua morte de cruz. Quando ele levantou, ressuscitou o 3º dia, representa a sua ressurreição. Mesma coisa. Nós, quando vai batizar, o velho homem cai e nasce um novo homem através do Espírito Santo. Amém? Batismo nas águas. Jesus, ele batizou para representar a justiça de Deus. E nós batizamos nas águas por realmente abandonar tudo que outrora nós fazemos e ser um novo homem em Cristo Jesus. Ou uma nova mulher. Por isso que a maioria das igrejas evangélicas, eu acredito 90 e poucos %, não batiza crianças. Por quê? A criança, ela não tem pecado.
né? Talvez ela nasceu do pecado, mas ela não tem o discernimento para falar assim, não, eu vou batizar porque eu quero me arrepender disso e daquilo outro. Amém? Por isso que criança. E nós todos, você já viu aquelas pessoas que, por exemplo, bebiam bebida alcoólica, outros tais faziam coisas abomináveis. Assim, quando batiza, ela tem a certeza que ela quer mais de Jesus. Essa aliança é inquebrável, né? Se ela realmente pegar isso como inquebrável para a sua salvação, ela muda por completo. Não que depois que você batizar, eu pensava assim quando eu era pequeno. Quando eu tinha 13 anos, eu falava assim, quando eu batizar, eu vou ser sem pecado nenhum, vou receber superpoder. Não é assim. Eu pensava quando eu ajoelhei assim no meio de alguns obreiros, para ser consagrado ao obreiro, eu vou ter superpoder, não vou pecar mais. Também não é assim. É ilusão nossa. O batismo é um passo, mas ainda tem que ter vigilância. Ainda tem que ter concepção ainda, porque a carne, ela não se converte. Amém? Mas esse passo é maravilhoso. Esse passo é tremendo. Criança, ela não tem esse discernimento do pecado, das coisas erradas. E por isso, ela não é batizada pela igreja evangélica, pelos protestantes. Eu vou ler mais um versículo, os irmãos podem falar. Para mim não falar sozinho. Atos capítulo 8, versículo 16. Glória a Deus. Atos capítulo 8, versículo 16. Você lê para nós, amado? 8, versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha que lindo isso aqui. Muito, muito lindo isso aqui. Porque ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Existiam cristãos que eram batizados nas águas, irmão Lucas. Por quê? Eu não aguento mais essa vida de pecado, não aguento mais essa escravidão, esses vícios, eu quero Jesus, eu quero batizar, eu quero me arrepender. Batizou. Mas nem todos ainda eram batizados no Espírito Santo. Então tinha alguns discípulos que chegavam e impunham as mãos, agora sim, já foi batizado? Em nome de Jesus, agora recebe o Espírito Santo. Né? Sendo que o batismo nas águas já é um convencimento da parte dele. Até aceitar Jesus já é uma ajuda do Espírito Santo para você aceitar Jesus. Até isso. Olha que tremendo. Glória a Deus. Agora sim, pode falar, irmãos. Deixa Deus usar vocês. Alguém quer falar? Todo mundo tímido. Assim. Então vamos continuar. Por enquanto, né? Mateus capítulo 28, versículo 19. Glórias a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 19. Sim, lê para nós, por favor. Versículo 19. 28? Capítulo 28, versículo 19. Deus seja louvado. Como é que é o nome do senhor? Gabriel. Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viu? Olha que ordenança tremenda aqui. Só que tem uma observação. Tem muitas pessoas que ficam se debatendo, brigando, e eu para mim isso não tem proveito nenhum. Porque uns querem batizar no nome de Jesus, outros querem batizar no nome do Pai e do Espírito Santo. Eu, diácono Paulo, não me entro nessa bagunça de ficar se debatendo por causa disso. Eu creio que, por exemplo, o nome de Jesus. O nome de Jesus, todo mundo, existe pessoas que têm o nome de Jesus. Existe. Né? Outra coisa. Nem existe a letra J. Nem existe a letra J no hebraico. Não existe. Foi traduzido o mais parecido para o Brasil, se eu não me engano, em aramaico, Ieusus. E aí nós servimos a Jesus
A visão que nós temos, a nossa fé, é no Jesus que morreu na cruz por nós e nasceu lá em Belém. Amém? Yeshua HaMashiach. Exatamente, glória a Deus. O Yeshua HaMashiach. Olha, então, meu querido, está começando a soltar. Então, amados ouvintes, irmãos, interessante é uma coisa. Se você tem fé, se você tem um zelo na obra do Senhor, se você ama Jesus, você serve esse Jesus, e você está batizando, eu nos batizo em nome de Jesus. Eu tenho certeza, se for nesse Jesus que eu sirvo, está abençoado, batizado. Eu nos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa, porque eles ficam se debatendo muito e vira, em vez de ser algo simples, vira algo bagunçado. Amém? Então, qualquer um dos dois está abençoado em nome de Jesus. Pode ler. Você já leu, né? Então, olha para você ver. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Irmãos, eu não sei se eu estou exagerando, talvez os irmãos até podem corrigir, mas pelo que eu percebo e que o Espírito Santo me demonstra, o batismo é praticamente como se fosse uma circuncidação, uma marcação dos salvos em Cristo. Dos salvos em Cristo. Diferente, mas é. Por quê? Porque você não está batizando não para a igreja, o sistema, não para os homens. Está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. O importante é você querer essa força, este selo para herdar a vida eterna. Amém? Tem muitas pessoas que vai tão alegre para batizar que isso surpreende. Vai batizar com a Lucas naquela água fria e vê o Espírito Santo já ora e batiza você também no Espírito. Eu orei isso, entendeu? Distribua dons, talvez não foi agora, mas breve será. Talvez já está no seu coração. Talentos e dons que Deus distribui para a gente. Ó, mais um passo. Esse passo, Lucas, olha o tempo que você demorou. Tem muita gente que demora a dar esse passo, mas esse passo ele é profundo, no campo espiritual. Alguém quer falar uma coisa? Então vamos para a palavra. Olha para vocês que interessante. Como eu disse, a experiência do batismo está ordenada para todos os salvos. Deus seja louvado. Mateus capítulo 3, versículo 13 e 15. Irmão Adriel Jackson, lê por favor. Deus seja louvado. 14, 15. Versículo 13 e 15 de Mateus capítulo 3. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Glória a Deus. Você viu, irmãos? Cumprir toda a justiça. Toda a justiça. O que quer dizer isso, irmãos? Cumprir tudo que é certo, tudo que é honesto. Essa foi a missão de Jesus de ensinar. De ensinar. Interessantíssimo aqui que nessa passagem do batismo de Jesus, como eu disse também no começo, lá no batismo lá, da glória de Deus, aconteceu algo tremendo aqui. Né? Os irmãos sabem que veio o Espírito Santo em forma de corpóreo de pomba, né? Espírito Santo e a voz do Pai. Interessantíssimo. Foi um ligamento tremendo aqui. É por isso que nós temos que entender. Oi? Quer falar? Hã? Amém. É por isso que nós temos que entender. Que o batismo não é qualquer coisa, é algo tremendo. É algo tremendo. As pessoas precisam aprender esse processo, esse primeiro processo, para entrar no segundo processo, que é o quê? Tomar do corpo e do sangue. Né? Jesus, ele diz claramente que aquele que tomar do corpo e do sangue
está de alguma forma tomando o meu corpo e o meu sangue. Quer dizer o quê? A minha presença vai habitar dentro de vocês. Pode tentar. Porque tem líderes que defendem batismo nas águas, né, no rio, e outros na piscina. É verdade que batismo na piscina mal pode de volta? Ó, eu não sei o pensamento de todos nós que está aqui. Quem quiser falar, até mesmo para me ensinar, pode. Enquanto nisso, eu vou na minha tese, no que o Espírito Santo já falou comigo. Amém? Na Bíblia Sagrada, o diácono Paulo, pequeno aqui, não encontrou nada sobre isso. Esses detalhes. Né? Como eu disse para os irmãos, depende da fé e do caráter do servo de Deus. Do caráter. Por quê? Tem lugar que eu já vi no exército pessoas se convertendo a Jesus e batizado naquela negócio de trator, naquela cunha de trator. Vai ser reprovado por causa disso? Ou o irmão lá, o evangelista Rael, talvez está nos assistindo, ele mostrou no vídeo lá dos irmãos lá, que pessoas batizando numa cartola. Olha a simplicidade disso. Mas quem sou eu? Não sou Deus. Para falar assim, está reprovado, você vai cumprir. Não batizou, não foi nada. O diácono Paulo aqui batizou obrigado. Está reprovado, vai para o inferno? Depende da conduta da pessoa. O que leva nós para o inferno é se nós, o que leva a ser reprovado isso tudo é se nós não queremos. Mas eu falei, Deus, eu estou aqui para me arrepender. Aonde que eu vou batizar, eu não sei, mas eu estou aqui para me arrepender. Eu preciso de ti. Ser batizado. Vira uma benção. Vira uma benção. Então tem coisas que é meio maluca, mas Deus aprova. Depende da sinceridade das pessoas que estão ali. Ou depende daqueles que estão ali precisando dessa libertação. Né? Teve um cidadão lá em São José do Porto que, correndo atrás de uma galinha, entrou na igreja. Falou, não, fica aí. Ouve a palavra. Através da palavra, essa pessoa estava embriagada. Embriagada, chorando, eu quero aceitar Jesus. Eu quero batizar só se for hoje. Só se... Desse jeito. Eu aceito batizar só se for hoje. Morto de bêbado, e aí? Não, isso é doideira. Isso aí poderia ser, se desse errado. Mas para a glória de Deus, essa pessoa é um pastor. Entendeu? Então tem coisas que é meio loucura. Mas se o Espírito Santo falar assim, olha, faça isso, está abençoado. Desde quando não foge da Bíblia, tá, irmãos? Desde quando não foge da Bíblia. Igual eu disse para os irmãos, eu não vejo. Porque se eu não me engano, Filipe foi pregar, um centurião, não sei, um irmão, lembra? Eunuco, isso. Foi pregar para ele, subiu na carruagem, viu o que ele estava lendo Isaías. E ele estava lendo sobre Jesus. Você entende isso aí? O profeta falou. Não entendo, como eu vou entender se não há quem me explique. Isso aí explicou para ele tudo sobre Jesus, morreu na cruz e tudo. Eu quero esse Jesus. Tem alguma coisa que me impede? Você aceita ele? Aceito. Então batiza. A Bíblia diz que era um poço de água. Ele foi batizado. Amém? Mas a gente tem que respeitar todos os pastores. Que quer batizar no rio, ou quer batizar. Mas dentro da Bíblia não tem muito detalhe sobre isso. Né? Por isso que eu acho que é segundo a seriedade. Alguém quer falar alguma coisa? Quanto a esse assunto, eu só creio que não se pode criar doutrina e condenação ao inferno. Tipo, se não for batizado no rio tal. Isso. Até porque tem gente que acredita que o verdadeiro batismo é no Rio Jordão, porque Jesus foi batizado no Rio Jordão. Para começar, a água que batizou Jesus não é a mesma. As águas do rio nunca é a mesma. Então, cria-se superstições e cria-se doutrinas e às vezes até condena outros ao inferno se não for aquele ritual, aquele requisito. O próprio João que batizava, João Batista, primo de Jesus, ele não batizava só no Rio Jordão. Quando ele foi preso, ele não estava no Jordão. Ele estava nas cidades circunvizinhas, porque ali havia muitas águas. A Bíblia nem informa como que era a apresentação dessas águas. Aí, é claro que a Bíblia não vai falar de piscina, até porque naquela época as piscinas que tinham era piscina natural, não tinha o que tem hoje. Agora uma coisa assim,
vamos ser lógicos, não é? A água corrente, que muitos acreditam que tem que ser água corrente para poder levar embora o pecado. É uma simbologia, tá? Os meninos, vocês dois que batizaram hoje, não se escandalizem com o que eu vou dizer. Vocês batizaram, sepultaram os pecados e vão pecar. Vão pecar, porque se vocês não pecarem, vocês estão fazendo o próprio Cristo de mentiroso. É João que escreve isso. Mas quando pecarem, sabeis que tem um advogado. Então, não é a água que levou o pecado que vai te levar para o céu. Senão a gente já saía do tanque direto para o céu. Legal, né? Tá? Vai todo mundo para o céu. Num caminho só, seria esse o caminho. Mas assim, a coerência das coisas. Na igreja em que frequentamos, por exemplo, geralmente quando é o batismo, é mais de 80 pessoas ser batizadas. Então é uma piscina de água corrente, até por uma questão de higiene. Imagina 80 pessoas passando naquela água parada. É questão de higiene. Então aí sim, é uma questão sanitária, uma questão de higiene. Defendo veementemente que a água deva ser corrente, seja em uma piscina com água corrente, ou seja num rio, que obviamente a água vai ser corrente por uma questão de higiene, ainda mais a depender da quantidade de membros, novos membros, que serão batizados. Agora, dizer que o pecado vai voltar para a pessoa, porque batizou na piscina, ou não batizou no Rio Jordão, ou não batizou não sei na onde, está criando já bobagem já, e não tem fundamento bíblico nenhum. É isso que eu ia falar, irmão Adriel. Eu estava esperando essa pergunta aqui do pessoal, dos irmãos. Porque muitos têm essa visão aí, né? Mas isso aí, infelizmente, é de um sistema doutrinário que a própria igreja inventa sem embasamento bíblico. Não pode. Porque quando nós fugimos da palavra de Deus, é heresia. É heresia. Nós temos que vigiar nisso, né? É igual um livro que eu estava lendo esses dias. Uma tia minha me deu um livro, 5 livros, na verdade, lindos, perfeita a capa dele, a grossura, a formosura. Eu falei, nossa, eu amo ler livro de coisas de Deus, vou pegar. Quando eu comecei a ler um livro, 35 páginas, eu falei, misericórdia. Fui ler o outro, está repreendido. Até minha irmã, que não conhece nada da Bíblia, falou, Paulinho, isso aqui não está na Bíblia. Eu falei, olha, realmente. Peguei os 5 livros e taquei fogo neles. Não tem coragem nem de dar para ninguém. Não tem coragem de dar nem para ninguém. Porque se fugir da palavra de Deus, a palavra de Deus é linda, ela é perfeita. Ela é completa. Você tem que correr. Então tem coisas que doem no ouvido da gente. É triste isso, irmão Adriel Jacques. Porque quando você começa a estudar a Bíblia, você ouve algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e fala, meu Deus do céu. Uma coisa que eu posso fazer é dar discernimento dessa pessoa. Né? Dar vigilância para essa pessoa. Abre a mente dela. É só isso. Então, essa questão eu já ouvi muito. Tem que ser água corrente porque o pecado ir embora. Então, todas as pessoas que não têm condição no momento no rio, estão reprovadas. Né? Pecado embora tem que ser leitura da palavra. Medita nesta palavra dia e noite. É isso que tira o pecado. Louvado seja Na Deus. oração, isso. Porque não adianta também fazer um compromisso. Vamos batizar, independente de ser e tal, mas continuar fazendo errado. As mesmas coisas, os mesmos erros, praticando as mesmas coisas que antes eram praticadas. Né? Você chegar a esse momento é você dizer que você se arrependeu de tudo que você viveu até agora. Tudo que você praticou até agora. E arrepender é voltar atrás, não seguir mais o mesmo caminho. Nova criatura. Igual Nicodemos falou. Mas eu posso entrar na barriga da minha mãe já sendo velho? Não. Arrepender não é isso. Entendeu? Uma aliança, né? É igual o senhor falou comigo, Leandro. Eu fiquei meio, talvez constrangido, meio assim, acanhado. Eu falei, rapaz, o irmão Adriel Jacques vai vir, talvez o outro irmão vai vir, eu tô lascado. Deus, me auxilie, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou comigo, isso é uma aliança. Isso é mais um passo. O Espírito Santo fala, eu tenho coragem de falar. Entendeu? Isso é um compromisso maior que você está falando com Deus. Né? E é interessante. E eu louvo a Deus, porque igual você e a Tamara, já não dava mal testemunho, né? Mas tem pessoas que eram péssimas. Através do batismo, é realmente uma nova criatura. Amém? Então não identifica-se a morte e a ressurreição de Jesus, isso que já é passado, além de declararmos publicamente
que estamos ligados ao Cristo vivo. Entendeu? Declarou publicamente que ele